hoje a gente resolveu conversar com a Ilana Cairo, que é nutricionista, e ela vai conversar com a gente para que a gente entenda melhor sobre a importância, tá, da educação relacionado ao diabetes dentro da família. Não é isso, minha linda? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É um prazer estar recebendo você nessa manhã para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre essa questão da educação sobre o diabetes na família. Porque é impressionante. Quando uma pessoa descobre que está com diabetes, muita coisa muda na vida dessa pessoa. Mas, às vezes, muda na vida de uma pessoa, mas os demais da família não tem essa sensibilidade de entender que aquela pessoa sofre quando vê que ela não pode comer algo, quando observa que está todo mundo em família, né, se maravilhando com pratos deliciosos, diferenciados, e ela muitas vezes nem se alimenta ali naquele momento, não tem o prazer. Isso causa uma baixa autoestima, eu acredito que gigante. Isso. E aí a gente vai estar falando justamente dessa educação, porque é educação mesmo, né? Educação, sim. E assim, a gente costuma dizer que quando o diagnóstico chega, ele chega para toda a família. Sim, sim. Porque a gente precisa focar na saúde do paciente, né? Na saúde daquele sujeito. Então, a educação em diabetes, ela é muito importante, porque ela vai promover uma alimentação saudável, estilo de vida saudável para o sujeito e para toda a sua família. Então, assim, a gente costuma... Eu tenho um filho que tem diabetes tipo 1, né? E assim, a gente costuma dizer que quando o diagnóstico chega naquela família, ele traz mais saúde, mais qualidade de vida, você fica mais atento ao horário de dormir, ao horário de acordar, a importância da atividade física. Então, assim, são muitos itens que precisam ser analisados e avaliados, e a educação em diabetes, ela precisa focar na saúde do indivíduo e não tratar a doença ou aquela condição crônica, que o diabetes hoje a gente chama de condição, porque é um cuidado contínuo. Você dorme pensando na glicemia, você acorda pensando também na glicemia. Antes de pular da cama, você já tem que estar com o glicosímetro ali do lado, medir sua glicemia e analisar. A partir daquele valor de glicose, quantas unidades de insulina serão aplicadas, qual vai ser o café da manhã. Então, eu preciso estar pensando em todas essas informações para dali eu tomar minhas atitudes. Então, a educação ela é muito importante e ela pode ser prazerosa, ela pode vir com aquela pedagogia do afeto. A gente não precisa estar pensando somente em consequências, naquela coisa mais hospitalar. A gente pode trazer de forma lúdica. No consultório a gente tem um ursinho, tem a macaquinha coco também, que a gente mostra os locais de aplicação, aonde deve furar o dedinho. Porque, por exemplo, se a gente mede a glicemia no canto, ele tem menos nervos e isso dói menos para o paciente. Nossa, nem... Então, eu assim, duvido, é uma informação importante. Duvido que as pessoas que estão assistindo o nosso programa tenham essa sensibilidade. Presta atenção. A doutora tem um filho dentro de casa e ela está passando uma informação para você que vai lhe ajudar muito. Eu gostaria que o Ed pudesse focar bem direitinho a mão da nossa doutora para que a gente pudesse mostrar para quem está em casa, porque talvez essa sensibilidade não seja de todos os profissionais da área. Mas como ela tem um filho, até nisso, vamos lá. Pronto, pode ir. A gente fura aqui, a gente bota o dedão em cima e fura aqui na lateral. Então, furando na lateral, a gente tem menos nervos e vai doer muito menos. Olha que interessante. No caso, geralmente as pessoas furam no meio, né? Furam no meio. E ali é a parte tem que mais sensível. Que interessante. Eu nunca ouvi falar. Tu acredita? Exato. Uhum. Que bom a gente saber disso. Imagina quantas mães nesse exato momento que têm filhos podem ter essa felicidade de saber que se ela pensa que dói, porque às vezes a criança se acostuma, mas se acostumar a dor é triste, gente. Exatamente. A gente Se não precisa acostumar a dor, porque é uma necessidade. É uma necessidade de todo dia. Agora, se você sabe que aplicando do ladinho dói menos, é ótimo. Exato. Ai, que linda. Bom, já foi um presente de empatia total, de inclusão para quem está assistindo o nosso programa. Vamos falar dessa conscientização. Como a gente pode conscientizar essa família? Por exemplo,
Eu acredito que seja um prazer, na hora de você fazer pratos dentro de casa, você entender que você não precisa deixar de se alimentar com o que você gosta, porque você não tem diabetes. Mas ter essa sensibilidade, aí vem a história da educação, de que você vai ter um pouquinho mais, talvez, eu não acredito que seja trabalho, mas eu acredito que seja amor, de fazer alguns alimentos que também vai satisfazer aquela pessoa que não pode. Por exemplo, eu quero comer um mousse. Hoje tem tantas formas de você preparar. Assim, Vanusa, o diabético, ele não tem alergia ao açúcar. Sim. Então, assim, ele pode comer de tudo, mas nem tudo convém. Não é qualquer hora. Então, assim, meu filho, ele tem diabetes tipo 1, ele faz a contagem de carboidrato, ele pode comer de tudo. No lanche da escola, ele partilha com todos os amigos qualquer alimento. Ele só vai ter que ter observação, observar a quantidade. A porção e a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento. Ele já tem noção? Quantos anos ele tem hoje? Ele hoje tem 13. 13 anos. E o tipo 2? No tipo 2, a gente também tem que estar melhorando os hábitos de vida, o estilo de vida mais saudável, dormir melhor. E na alimentação, o que é que a gente pode fazer? Adicionar mais fibras na alimentação, como qualquer pessoa. Sim. Mais frutas, verduras, legumes. Então, assim, é retirar aqueles os produtos ultraprocessados. Quando a gente retira os ultraprocessados, que são aqueles pacotes, caixinhas, então a gente remove esses alimentos da dieta, dando mais frutas, verduras, legumes, aumentando um percentual de proteína e fibras, a alimentação fica saudável e todos em casa podem comer dessa mesma comida. Qual o papel que o educador tem que ter quando o assunto é diabetes, né? Aquela pessoa que está ali em casa, que vai ter que passar todas essas informações, porque existe uma mudança. Eu não tinha diabetes, de repente eu tenho diabetes. Para que essa autoestima dessa pessoa não fique baixa, porque eu confesso para você que eu tenho pessoas amigas que de repente faziam de tudo. Da noite para o dia, foi uma informação que mexeu tanto com o psicológico que essa pessoa adoeceu só de imaginar que tinha o diabetes. E não tinha certeza do diabetes 2, é porque deu uma aumentada. E aquela pessoa teria que passar uns dias se alimentando de forma diferenciada e já tomando um remedinho, né? E outras não, só a mudança da alimentação já muda, né, totalmente o psicológico dessa pessoa. E quem está em casa, como ela pode se conscientizar e como ela pode... Você já mostrou algumas etapas de como ajudar. Mas o que tem que mudar verdadeiramente nessa pessoa? Assim, com diabetes ou sem diabetes, a gente tem que ter um estilo de vida mais saudável. Sim. Então, assim, não espera um diagnóstico para poder mudar. A gente pode mudar hoje, agora. Então, o meu almoço pode ser mais saudável. Eu posso começar com um prato, com metade do prato em saladas, em verduras, legumes. Se não gosta daquela verdura, tem uma outra. A gente tem mais de 50 opções de frutas, verduras e legumes. Então, escolhe aquela que mais se adapta ao seu paladar e começa a adicionar esses alimentos in natura no prato. Você é nutricionista e tem um filho em casa. Digamos que no momento que você soube, também chamou atenção, né? Chamou atenção. Quando a gente vai preparar um prato, você falou de saladas, a gente já trouxe nutricionista aqui para falar de preparos. Às vezes você vê uma salada e você, não, essa daqui eu não posso tocar. Você até pode. Você até pode preparar de uma forma diferenciada para você que não tem diabetes, mas ser a mesma salada. Isso. Não é isso? O preparo influencia muito e, de uma certa forma, ajuda muito quem está com diabetes? O preparo, sim. A gente pode colocar alimentos mais crus, então ele vai ter mais fibra, ela vai ser fonte de fibra e com isso você retarda aquele pico glicêmico. Então, terminou de almoçar e está pesado, está muito sonolento, provavelmente comeu demais. Então, observar, ficar atento aos sinais do corpo, isso é muito importante, porque você pode estar diminuindo essa sua carga naquele almoço, né? Aquela carga glicêmica. Pronto. E aí, de uma certa forma, qual é a maior dificuldade hoje, como nutricionista, que você vê na sociedade quando o assunto é essa parte da educação?
O que você sente nos pacientes que você tem e o que eles costumam falar que pode fazer a gente ajudar quem está em casa? A parte mais difícil é a gente conscientizar de que os produtos ultraprocessados, eles não são mais classificados como alimentos, porque ele tem um percentual desequilibrado de gordura, de proteína. Por exemplo, uma lasanha congelada, ela tem um excesso de gordura que ela deixa de ser um alimento e passa a ser um produto alimentício. Então, ela é rica em conservantes, em aditivos químicos e isso faz mal a toda a saúde, né? Uma coisa assim muito importante da gente não menosprezar é a gordura no fígado. A gordura no fígado, se ela não for tratada com a alimentação adequada, porque não existe um medicamento, né, quando você está com pouca gordura no fígado, mas se você se alimenta de forma mais saudável, você interrompe aquele ciclo que poderia, no futuro, trazer uma hipertensão arterial, no futuro, depois, a longo prazo, uma diabetes. Então, assim, a gente precisa ficar atento ao nosso corpo, a cuidar da nossa saúde, a observar o sono, observar a prática de atividade física, ela é muito importante, né? Pois é, você falou dos alimentos ultraprocessados, que são os vilões, né? E aí você está falando da educação física, e aí o que chama bastante atenção é a questão do sono, né? Isso. Quer dizer que perder sono é um outro vilão. A falta dessa alimentação, porque tem gente também que às vezes diz assim, não, tô começando uma diabetes, agora eu vou tirar alimentos da minha vida. É um outro erro também, né? Sim. Porque ninguém está mandando você parar de se alimentar. Ao contrário, você tem que passar a se alimentar de uma forma diferenciada. Aquelas pessoas que gostavam de comprar os ultraprocessados, elas agora podem mudar. Vai comprar um milho na latinha, já não compra mais. Já compra o próprio milho. Isso. Cozinha o milho, tenha um pouquinho mais de trabalho para ter saúde. Exatamente. Né? Aí a gente promove a saúde. Aí já é uma educação. Exato. Já é uma educação alimentar. É você tirar tudo aquilo que você sabe que pode trazer diabetes, não só para quem... Se alguém tem na família, os demais também correm esse risco, né? Ou não? Depende da genética daquela família, né? Mas assim, a diabetes tipo 1, ela é autoimune e a diabetes tipo 2, ela é mais hereditária. Então, são hábitos de vida. A gente tem que estar cuidando na adolescência, na fase adulta. Exato, na fase adulta e na fase adulta a gente não vem a desenvolver, né? Então, o sedentarismo, ele tem que ser cortado imediato. Falando ainda do seu filho, porque eu gosto muito de usar os exemplos, no caso dele, tipo 1, dependendo dessa educação, né? Muda muito. Pode mudar e pode verdadeiramente parar a diabetes ou não? Não, a diabetes ela não tem cura, não tem cura, ela é uma condição crônica para toda a vida. Então, assim, quanto mais cedo a gente educar aquela criança ou adulto, aquele sujeito recém-diagnosticado, melhor qualidade de vida, porque ele tem que aceitar aquele diagnóstico e o dia a dia tem que ser leve. Né? Então, assim, se a criança ela recebe o diagnóstico, a mãe prende, esconde tudo, de noite a gente acha um pacote de biscoito, um suquinho escondido debaixo da cama, né? Eu já tive pacientes assim, que estavam desenvolvendo alguns transtornos alimentares e não se acostumavam pela né? proibição excessiva. Aí no lugar de... Tem que jogar muito, tem que falar muito claramente. Sim. Quais são os verdadeiros problemas em determinados alimentos que ele fosse alimentar de forma exagerada, né? Não tem para onde correr. E assim, se ele fizer a contagem de carboidratos, se ele tomar a insulina de forma adequada, ele pode, naquele momento ali, fazer uso daquele alimento ali que ele gosta, que traz uma memória afetiva, né? Hoje a gente tem vários alimentos também no mercado que favorecem muito a saúde do diabético, não tem? Podemos dizer que a gente tem vários alimentos bons? Frutas, verduras e legumes. É o que... Meu Deus, complicado, viu? Na verdade, é o que mais ele vai comer. Né? É o que deve todo mundo, né? Toda a população, ela deve estar fazendo das frutas, verduras e legumes o seu maior consumo.
Então a gente tem... Agora sim, o diabético tipo 1, que usa insulina, que faz a contagem de carboidrato, ele não precisa usar nada diet. Sim. O suco na minha casa é com açúcar. Certo. Ele não precisa usar Falando da adoçante. açúcar, o que mudou? O que é interessante falar relacionado a açúcar? Você não, hoje, qual é o tipo de açúcar que você, no caso dele, não é o diet? O açúcar mascavo? Pode ser o mascavo, pode ser o demerara, pode ser o comum, o que a família puder comprar, né? Porque também é muito mais caro o mascavo. Então, o açúcar comum... Sempre vai ser a quantidade? Sempre a quantidade. E o momento, né? Depende do valor da glicemia naquele horário. Então, assim, o sujeito, ele precisa estar atento e se apropriar daquele cuidado. Ele tem que ter uma boa equipe, lógico, ele tem que estar ali com o seu endócrino, com o nutricionista, o preparador físico, né, o educador, todos ali vão ajudar, mas a decisão é do próprio sujeito. Quando você fala que a família toda, de uma certa forma, vai ter que se adequar a ter saúde, porque essa é a palavra certa, Isso. né? Isso trouxe resultados muito positivos também para a família. Para a autoestima do teu filho, é maravilhoso. Porque, através da diabetes dele, vocês tiveram também que se adequar a uma qualidade de vida para a família toda. Sim. A gente sempre pensa, as pessoas às vezes pensam assim, mas tem alguém na família com diabetes, vai mudar tudo. Pode até imaginar, minha vida vai se transformar, mas é para melhor. É para melhor. A gente certeza. precisa colocar isso na cabeça da família, né? Exato. A gente precisa prestar atenção e ver. O diagnóstico, ele chega, é um susto gigantesco. Existem aquelas fases, né, do diagnóstico, a fase do luto, a fase da negação. Mas, assim, quando a gente se abre, meu filho uma vez disse, minha mãe, eu que gosto do azul, então quem deveria ter diabetes sou eu e não meu irmão. Então, assim, ele aceitou a doença, né, a condição crônica dele. E hoje ele vive muito bem. Ele já fez passeio da escola, ele já viajou, passou a noite fora, voltou. Então, assim, a gente tem qualidade de vida sem excessos. Eu acho que o que é mais... importante. Você falou uma verdade. Acho que o que é mais difícil, principalmente para uma mãe, é quando o filho não tem essa consciência, né? Foi muito lindo ouvir. E a gente vê nos teus olhos que você fica emocionada, porque de primeiro instante é um choque. É um choque. Porque se a gente pudesse, a gente transferia pra gente Isso. aquilo tudo que o filho da gente está sentindo, não é verdade, Ilana? Mas a partir do momento que o teu filho se torna tão maduro em te preparar para entender Isso. que vai dar certo e os irmãos, de uma certa forma, têm esse amor, esse carinho, tudo é mais fácil, né? Tudo flui. Então, acho que você veio aqui para dar dicas para quem está em casa, da qualidade de saúde da família toda e não esperar que aconteça, mas já começar a transformar o que há de melhor em termos de saúde dentro de casa para que isso não venha acontecer, Exato. né? A Pra gente não tem venha que estar sentir. atento à merenda da escola, né? Todos. Então, assim, não precisa esperar ter um portador de diabetes para poder todo mundo prestar atenção. Então, assim, a gente faz muito treinamento em escolas também para poder alertar aquela cantina, né, de que deve ter alimentos mais saudáveis, oferecer frutas, oferecer lanches mais saudáveis, mais naturais. Então, isso é importante. O que a gente observa é porque esses alimentos, para serem feitos, eles dão um pouquinho de trabalho, mas é melhor que você tenha um pouquinho desse trabalho agora para que você não venha ter um trabalho muito maior depois. No futuro. E chamar a atenção das escolas, porque eu fico impressionada com tanta cobrança de qualidade de saúde, a gente ainda vê locais de lanchonete que vendem alimentos que não são apropriados para as crianças. Isso é o que mais entristece, né? Porque deveria ter essa mudança radical. Às vezes a mãe encontra uma dificuldade para esse lanche chegar para o filho. Às vezes a mãe realmente, o filho vai para a escola muitas vezes e infelizmente naquele dia não deu para levar. E eu acredito que lá dentro deveria ter esse cuidado, né? E são poucas as escolas, infelizmente, que trabalham dessa forma. Não, mas meu filho não gosta. Não é questão do seu filho não gostar. É questão da gente lutar pela saúde dos filhos, né? Não está ali a mostra, né? Isso. Porque isso Disponível. também chama atenção. Essa educação também tem que ser dentro da escola. Ter essa empatia dentro da Em escola. todos os ambientes, né? A É. gente precisa falar em saúde. A gente tem que promover a saúde.
Verdade. Quero agradecer pela sua presença, tá bom? E a gente falar de educação quando o assunto é diabetes e que você não espere acontecer na sua casa, tá? Não espere acontecer no convívio familiar, que você possa fazer essa educação logo. E a gente chama a atenção das escolas. Por gentileza, comecem a transformar uma saladinha de fruta, é tão bom, né? Exato. Vem com todas as frutas e toda criança gosta. Se uma comer, as outras vão querer comer também. Não é isso? Isso. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o teu Instagram? @ip.nutrisdafamilia.